Boa noite. Boa noite. O governo apresenta um pacote de 40 bilhões de reais para financiar o pagamento dos salários de pequenas e médias empresas por 2 meses. E o ministro da Economia diz que o auxílio federal para atenuar a crise do coronavírus pode chegar aos 700 bilhões de reais. E você vai ver também. Quase 600 mil pessoas já foram infectadas pelo coronavírus no mundo e cerca de 27 mil já morreram. No Brasil, mais de 90 mortes e mais de 3.400 casos confirmados. A Anvisa autoriza os testes para que a cloroquina possa ser usada no tratamento da Covid-19. Em São Paulo, a corrida por máscaras, álcool em gel e gás de cozinha provoca a falta dos produtos e o aumento dos preços. O governo vai financiar o pagamento dos salários de pequenas e médias empresas por 2 meses. A medida é para evitar demissões por causa da pandemia do coronavírus. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro, juntamente com os presidentes do Banco Central, BNDES e Caixa. O pagamento dos salários será feito por 2 meses, diretamente ao funcionário. Depois que acabar o financiamento, a empresa não poderá demitir o trabalhador pelo prazo de mais 60 dias. Poderão entrar no programa empresas que tenham o faturamento anual de 360 mil a 10 milhões de reais. Os empresários terão carência de 6 meses para começar a pagar a dívida, que poderá ser parcelada em 3 anos e terá juros de 3,75% ao ano. A equipe econômica estima que quase 1,5 milhão de empresas serão beneficiadas e que cerca de 12 milhões de trabalhadores tenham os salários garantidos. O custo do financiamento será de 40 bilhões de reais. O programa é limitado a 2 salários mínimos. O que significa isso? Quem ganha 1 salário mínimo continua ganhando 1 mínimo. Quem ganha 2 mínimos vai ganhar 2 mínimos. Quem ganha 3 passa a ganhar 2 mínimos. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, também anunciou a redução dos juros do cheque especial e do rotativo do cartão de crédito para 2,9% ao mês. A população em geral vai ter mais dinheiro sobrando para poder pagar as suas contas. Ainda será feita a abertura de um crédito especial de 5 bilhões de reais para as Santas Casas. Uma dívida de gratidão que eu tenho com as Santas Casas que existe pelo Brasil. Uma linha de financiamento de 5 bilhões de reais, uma taxa de 10% ao ano. Até há pouco tempo era 20%. E quem deve com a taxa de 20%, vai ser reestudado esse financiamento para nós adequarmos essa taxa. Na noite de ontem, a Câmara já havia aprovado um projeto de lei que prevê o pagamento de R$ 600 reais por 3 meses para trabalhadores informais e microempreendedores individuais. Para receber o benefício, é preciso ter mais de 18 anos e não receber benefícios previdenciários, como o seguro-desemprego. A exceção é para o Bolsa Família. A renda mensal não poderá ultrapassar meio salário mínimo por membro da família, ou um total de 3 salários mínimos por grupo familiar. No máximo, 2 integrantes de cada família poderão receber os benefícios e mães que são chefes de família receberão R$ 1.200 reais. O projeto ainda prevê a antecipação de pagamento de R$ 600 reais para idosos e deficientes físicos que estão na fila do BPC, o benefício de prestação continuada, e de um salário mínimo para aqueles que estão à espera do auxílio-doença. A negociação do valor a ser pago para os trabalhadores informais começou na Câmara, que não aceitou os R$ 200 reais sugeridos inicialmente pelo governo e aumentou o valor para R$ 500 reais. Quando os deputados já estavam prontos para votar, o presidente Jair Bolsonaro interveio e autorizou o pagamento de R$ 600 reais. O benefício deve custar 45 bilhões aos cofres públicos e a votação no plenário do Senado já está prevista para a próxima segunda-feira. Ótimo, importante nesse momento é que o Congresso, junto com o governo, encontre as soluções para proteger os mais vulneráveis. Num vídeo publicado nas redes sociais, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um balanço das medidas já anunciadas pela equipe e disse que 700 bilhões de reais devem ser liberados nos próximos meses. O ministro ainda reforçou a tese, que vem sendo defendida pelo presidente, de que a produção econômica não pode parar. O alerta do presidente é o seguinte: sim, vamos cuidar de nossa saúde, mas não podemos esquecer que ali à frente nós temos o desafio de continuar produzindo. O mercado financeiro também tem adotado medidas para tentar ajudar o cliente nesse momento de pandemia. Uma delas permite que os bancos prorroguem os vencimentos de empréstimos em até 60 dias.
Mas especialistas alertam que o cliente deve avaliar se a medida realmente vale a pena. As facilidades foram apresentadas assim que o Banco Central também aliviou a vida dos bancos, diminuindo os repasses dos chamados depósitos compulsórios, que é a parte do dinheiro que entra nos bancos e deve ser repassada para o Banco Central. A alíquota sobre estes valores caiu de 25% para 17% e pode injetar 68 bilhões na economia. A contrapartida dos bancos é pegar menos pesado na cobrança das dívidas de seus clientes. Os 5 maiores bancos do país anunciaram que poderão prorrogar por até 60 dias os empréstimos de pessoas físicas e micro e pequenas empresas. Para isso, os contratos devem estar em dia. As medidas valem para contratos de empréstimos diversos, mas não se aplicam a dívidas no cartão de crédito e cheque especial. Além disso, os bancos ainda podem cobrar juros ao estender o prazo dos contratos. Rafael tinha 3 financiamentos. Foi informado pela gerente que 2 deles não podem ser prorrogados. Além disso, a proposta para renegociar o terceiro empréstimo não agradou. Eles estão fazendo como se fosse uma renegociação de dívida, incluindo juros e mora. E eu pedi para fazer uma simulação e até o momento não recebi. Mas o noticiário que passa por aí, os bancos irão prorrogar as dívidas em até 60 dias. Só que assim, na prática, isso não está ocorrendo. Os bancos de fato estão tomando essa postura, estão colocando juros maiores, o que muitas vezes torna impraticável a renegociação. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Faça uma negociação, mas que seja boa para os dois lados. Veja o que está sendo oferecido e vá em cima numa discussão que realmente consiga ser algo positivo para você. Se você tiver dificuldade, procure um órgão de defesa do consumidor, procure um especialista para te ajudar, mas é importante você só assumir o que realmente caiba no seu bolso e seja algo possível de você resolver nesse momento. Questionada sobre os juros aplicados para a prorrogação dos prazos de pagamento, a Febraban disse que fica a cargo de cada banco definir os juros que serão praticados. Já o banco responsável pelo empréstimo citado na reportagem disse que as condições dos empréstimos estão sendo mantidas e que os juros são aplicados em casos pontuais. O Brasil registrou oficialmente 92 mortes por Covid-19 até a tarde desta sexta-feira, segundo o Ministério da Saúde. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou os testes para que a cloroquina possa ser usada no tratamento da doença. Após completar um mês desde que o coronavírus chegou ao Brasil, o país já registra 92 mortes por conta da doença. Outros 3.417 casos também foram confirmados pelo Ministério da Saúde. 89% dos óbitos aconteceram em maiores de 60 anos de idade. E quando nós olhamos para os grupos de risco, 85% das pessoas que evoluíram para o óbito apresentam pelo menos um fator de risco relacionado, como cardiopatia, que é a mais frequente, 47%, diabetes, 34% deles tinham, pneumopatia, 17%, doença renal, 10%, imunodepressão, 9%, doença neurológica, 6%, doença hematológica, 3%, asma, 3%, obesidade, 1%, doença hepática 1 e tinha uma puérpera. Hoje, a Anvisa autorizou o Hospital Albert Einstein a realizar testes com a cloroquina, medicamento usado para o tratamento da malária, para tratar portadores da Covid-19. Na quarta, o próprio Ministério da Saúde já havia se manifestado a favor do medicamento. A pasta autorizou o uso da cloroquina para que médicos possam optar pelo tratamento a pacientes internados em estado grave por conta do coronavírus. O Brasil possivelmente é um dos países que mais domina o uso da cloroquina na saúde pública. O Brasil é, infelizmente, um dos países que tem o maior número de casos de malária. Nós consumimos mais de 157 mil comprimidos de 15 miligramas de cloroquina com regularidade. Logo no início, quando surgiram as primeiras evidências, foi o próprio Ministério da Saúde que chamou os pesquisadores e pediu o início das pesquisas. Não tem nada do que está acontecendo que o Ministério da Saúde não tenha ciência e não esteja acompanhando e não tenha feito recomendações previamente.
E você confere agora o comentário de Boris Casoy. Boa noite. Quarentena ou economia? Economia ou quarentena? Será que esse aparente dilema existe mesmo? Será? É a grande dúvida do momento. Talvez a resposta perfeita não exista ou esteja apenas na redução de danos, porque nem a vida nem a economia sairão incólumes da crise. O que se busca é o tal ponto de equilíbrio, mas este exige 2 produtos em falta no mercado brasileiro: competência e real vontade política. A comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, já registrou 5 casos do novo coronavírus. Para tentar conter a propagação da doença, os líderes comunitários se uniram para dar assistência aos moradores. Para uma das maiores comunidades do país, manter as pessoas dentro de casa é um desafio enorme. Paraisópolis tem aproximadamente 100 mil moradores. 25% são idosos, portadores de doenças crônicas ou pessoas em vulnerabilidade social. E estão no grupo de risco para contágio do novo coronavírus. 5 casos de Covid-19 já foram confirmados em Paraisópolis. Uma morte aguarda resultado do exame. A comunidade está se organizando para espalhar a informação e tentar conscientizar os moradores. Mais de 200 voluntários estão cadastrados pela associação. Eles têm a responsabilidade de atuar em áreas diferentes e oferecer suporte naquilo que for necessário. Carros de som são usados para orientar os moradores. Fiquem em suas casas! Ainda assim, o movimento nas ruas da comunidade não diminuiu. Conscientizar as pessoas em Paraisópolis com relação ao coronavírus é um desafio ainda maior, porque a gente não tem uma política específica falando sobre as favelas, de como elas podem se cuidar, porque nós temos 2 Brasil, um Brasil que dá para ficar no home office, usar álcool gel e máscara, e tem um outro Brasil de pessoas que passam dificuldades e que passam fome e que não conseguem ficar em quarentena ou ficar em isolamento porque moram numa casa com 10 pessoas. Este espaço foi criado pela associação para manter 3 ambulâncias que dão assistência à comunidade. Um médico supervisiona a equipe que está disponível para atender quem passa mal. Em outro local, 2 escolas estão sendo preparadas para receber hospitais de campanha, para acolher até 1.000 pessoas. A solidariedade também faz parte da rotina da comunidade. Voluntários preparam refeições e distribuem para as famílias em situação de vulnerabilidade. Nesse momento onde a gente precisa se prevenir, para não se contaminar com o vírus, com o coronavírus, é fundamental também a questão da alimentação. A Fundação Oswaldo Cruz anunciou hoje a construção de um centro hospitalar para a pandemia de Covid-19 no campus da instituição em Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. A Fiocruz também vai realizar testes de medicamentos para o tratamento da doença. A unidade hospitalar vai ter 200 leitos de tratamento intensivo e semi-intensivo para pacientes graves infectados pelo novo coronavírus. Os primeiros 100 leitos estarão disponíveis nos próximos 40 dias. São pacientes que podem precisar, a maior parte precisa, de ventilação mecânica. E é a falta de ventilação mecânica que tem causado muitas mortes na Itália, por exemplo. Feito em parceria com o Ministério da Saúde, o novo espaço também vai ter um sistema de diagnóstico para todos os exames necessários, inclusive os de imagem. Do ponto de vista de número de profissionais, nós teremos trabalhando 1.030 profissionais, mas isso é o que nós temos planejado. Certamente alguma adaptação poderá ser feita ao longo do processo, mas chamo a atenção que nós já estamos com uma seleção em curso. A unidade também vai investigar a eficácia de 4 tratamentos para a Covid-19, entre eles a cloroquina e a hidroxicloroquina. Além do Rio de Janeiro, centros clínicos de outros 11 estados brasileiros também farão parte do estudo coordenado pela Organização Mundial da Saúde. Também seremos capazes de estar produzindo aqueles medicamentos que o estudo clínico apontar como os mais adequados através do nosso Instituto Farmanguinhos. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, pediu ao governo federal um auxílio emergencial de 90 milhões de reais para pagar os rodoviários. Hoje, uma pequena parte do comércio no Rio voltou a funcionar.
O movimento nas lojas de conveniência e materiais de construção na capital foi pequeno ao longo do dia. Só esses 2 segmentos puderam voltar a funcionar por determinação da prefeitura. Em uma entrevista coletiva, o prefeito Marcelo Crivella afirmou que enviou um ofício ao ministro da Economia, Paulo Guedes, solicitando um subsídio emergencial de 90 milhões de reais. O dinheiro será usado para manter o serviço de transporte de ônibus durante o período de afastamento social. Acreditamos que daqui a 15 dias a gente comece já a flexibilizar esse afastamento social. Mas isso vão depender dessas curvas, desses números que nós estamos acompanhando dia a dia. Crivella pediu ainda que o governo federal libere o saque do FGTS de algumas categorias profissionais prejudicadas pela pandemia. As categorias que têm carteira assinada, que têm saldo no Fundo de Garantia, nós pedimos ao presidente da República que autorize que eles resgatem o Fundo de Garantia. Aquelas categorias que não têm, nós estamos ajudando com cestas básicas. Já o governo estadual anunciou a contratação de mais de 600 profissionais de saúde para reforçar o atendimento dos pacientes infectados pelo novo coronavírus. E agora vem aí o quadro É Política com Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Oi, Mauro, Mariana, boa noite a todos. A semana termina um pouco menos caótica do que começou. Governo e Congresso tomaram medidas importantes para lidar com os efeitos imediatos da crise na economia. O auxílio de R$ 600 para trabalhadores informais, aprovado ontem na Câmara, atende a parcela mais vulnerável da população. E o anúncio hoje de que o Banco Central vai oferecer, em parceria com bancos privados, crédito barato para pequenas e médias empresas pagarem seus funcionários, replica o que tem sido feito de melhor em outros países. É momento mesmo de o governo abrir a torneira sem dó para evitar falências e demissões. Falta medida provisória para os trabalhadores formais, que está dependendo apenas de um acerto jurídico para ser publicada. Deve sair nos próximos dias. Com isso, o governo vai cuidando dos mais expostos à crise econômica. O que esperar então para a semana que vem? Bom, vamos lá. Já está pronta a primeira versão, a qual eu tive acesso, do chamado orçamento de guerra ou orçamento paralelo. É a PEC do coronavírus. Essa proposta cria um regime extraordinário fiscal e de contratações para todos os gastos com a pandemia. Será formado um comitê da gestão da crise, composto por representantes dos governos federal, estaduais e municipais, da Câmara e do Senado. Contratações e compras serão feitas de forma simplificada e o aumento de gastos não precisará observar limitações, como, por exemplo, da Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma forma de garantir agilidade e segurança jurídica para as ações tomadas durante esse período. A crise é severa e complexa, mas será menos dolorosa se todos os atores políticos trabalharem em sintonia. Mais de 590 mil pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus em todo o mundo. Cerca de 27 mil morreram. Na Itália, de ontem para hoje, foram quase 1.000 mortos vítimas da Covid-19. Mais de 86 mil pessoas já foram infectadas pelo coronavírus na Itália. Mais de 9 mil morreram. Os médicos achavam que o país já tinha atingido o pico da doença, mas o número de infectados só aumenta. A Itália é atualmente o país europeu mais afetado pela pandemia. Logo atrás vem a Espanha, que também bateu recorde diário hoje, com 769 mortes nas últimas 24 horas. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou que está com coronavírus. Ele disse que tem sintomas leves, como febre e tosse, e que está isolado, mas segue trabalhando de casa. No país, qualquer pessoa com suspeita de coronavírus que tossir de propósito em equipes de emergência pode ser presa por até 2 anos. Em Blackburn, no norte da Inglaterra, um homem de 40 anos foi detido por ameaçar cuspir em policiais. E hoje, em atitude inédita, o Papa rezou sozinho diante da Praça de São Pedro, no Vaticano, e deu a bênção e a indulgência plenária ao mundo pela pandemia de coronavírus. A bênção do pontífice permite que mais de 1 bilhão de católicos em todo o mundo tenham o perdão de seus pecados. Essa bênção é a mesma que os pontífices costumam transmitir apenas no Natal e no domingo de Páscoa. Nos Estados Unidos foi aprovado o pacote trilionário para combater a crise causada pela pandemia. O país agora é o epicentro do novo coronavírus, com cerca de 100 mil casos e aproximadamente 1.500 mortes. Os detalhes com o correspondente Fábio Borges.
Nova York é o estado mais atingido. Já foram registradas cerca de 520 mortes e aproximadamente 45 mil pessoas testaram positivo. É a metade de todos os diagnósticos do novo coronavírus no país. Esta médica, que trabalha em um hospital do estado, lamenta ver pacientes morrerem sem a presença de familiares. Temos regras rígidas sobre os visitantes, por isso, muitas vezes os pacientes morrem sozinhos. Tem sido muito doloroso ver o sofrimento das famílias. E a situação vai piorar. O governador Andrew Cuomo alerta que Nova York deve atingir o pico no número de infectados em 21 dias. No Texas, o governador Greg Abbott ordenou quarentena de 14 dias para todas as pessoas que desembarcarem vindas dos estados de Nova York, New Jersey, Connecticut e da cidade de Nova Orleans, na Louisiana. Quem descumprir a regra pode pegar até 6 meses de prisão. Na Califórnia, o estado com o terceiro maior número de infectados, cerca de 4.200 pessoas, a ajuda veio pelo mar. O navio Hospital Mercy, que tem 1.000 leitos, atracou no porto de Los Angeles. A maior esperança para ajudar o sistema de saúde e a economia do país está no histórico pacote emergencial de 2 trilhões de dólares. A medida de resgate finalmente foi aprovada no Congresso. O dinheiro vai ajudar trabalhadores, pessoas desempregadas, empresas privadas, hospitais, governos estaduais e locais. O presidente Donald Trump assinou o pacote de estímulo econômico nesta sexta-feira. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. E com os frequentes registros da Covid-19 em pessoas que chegam do exterior, a China agora proibiu a entrada de estrangeiros no país. E hoje, durante a madrugada, depois de muitos atritos e trocas de acusações sobre a origem da pandemia, os presidentes, o chinês e o americano, conversaram e sinalizaram uma trégua. Veja com o correspondente Marcelo Espíndola. Roedores, variedades de cobras, tartarugas e sapos são alguns dos animais que eram comercializados no mercado de Wuhan, onde os primeiros casos da Covid-19 foram registrados. O estabelecimento, que é o padrão do comércio de animais silvestres em território chinês, tem sido pivô na mais recente disputa entre a China e os Estados Unidos, duelo em que as duas nações se atacam na discussão sobre a origem da pandemia. O telefonema entre os líderes das duas maiores economias do mundo parece apaziguar a tortuosa relação diplomática entre Pequim e Washington. Um comunicado da TV estatal revelou que, durante a conversa, o presidente Xi Jinping disse ao chefe da Casa Branca, Donald Trump, que o conflito é prejudicial para os dois países e que espera dos Estados Unidos ações substanciais para melhorar as relações sino-americanas. Xi também disse esperar que os dois países trabalhem juntos para o controle da pandemia. Através do Twitter, Trump informou que a conversa foi muito boa e que estão trabalhando juntos e encerrou a mensagem com 2 palavras: muito respeito. O diálogo entre os líderes aconteceu um dia depois de Trump novamente chamar o novo coronavírus de vírus chinês. Expressão semelhante tem sido usada pelo secretário de Estado Mike Pompeo, que menciona vírus Wuhan nos discursos. O termo, que tem irritado Pequim, motivou um diplomata chinês a sugerir recentemente que o vírus pode ter sido levado em outubro para Wuhan através da passagem dos militares norte-americanos à capital de Hubei em outubro do ano passado. A discussão da origem do vírus foi o estopim para o novo conflito entre as duas nações e tem sido observada como uma tática para culpar a China pela pandemia e não atrapalhar os planos de reeleição do presidente americano. Por enquanto, o fato é que os primeiros casos da Covid-19 foram detectados em um mercado de animais em Wuhan, na província de Hubei, aqui na China. Das 41 infecções inicialmente registradas, 27 estavam relacionadas ao mercado. Se suspeita que o vírus tenha sido transmitido a partir de um animal silvestre. Na lista de suspeitos, o morcego é um dos principais. Um estudo publicado em fevereiro mostrou que o material genético do vírus no mamífero voador é 96% semelhante ao que causa a Covid-19.
Mas diferenças importantes nos genomas apontaram que uma pessoa não poderia ser diretamente contaminada pelo morcego. A contaminação poderia se dar através de um animal hospedeiro, uma espécie de intermediário. Aí o pangolim entra para a lista de suspeito, animal silvestre muito comercializado na China, cujas escamas abastecem a medicina tradicional chinesa. 2 grupos de cientistas chineses publicaram artigos que mostram 90% de semelhança no DNA do coronavírus no pangolim com o DNA do novo coronavírus que assola o mundo. Apesar dos estudos ainda não serem conclusivos, as evidências fizeram o governo chinês suspender o comércio de animais silvestres poucos dias após o bloqueio das cidades na província de Hubei. A mesma medida de proibir o comércio de animais silvestres, Pequim adotou em 2003, quando a civeta foi a suspeita de transmitir o coronavírus que gerou a epidemia SARS e infectou mais de 8 mil pessoas em 26 países. Mas depois da emergência de saúde, o comércio destes animais foi novamente liberado. Em 2018, a indústria de animais silvestres rendeu a Pequim um faturamento equivalente a 100 bilhões de reais. Resta saber se, vencida a pandemia da Covid-19, a comercialização dos animais silvestres voltará a ser permitida em território chinês, se a possível ameaça à saúde mundial vai continuar. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. Em São Paulo, a pandemia provocou uma corrida por máscaras, álcool em gel e gás de cozinha. Mas tem gente que está reclamando de revendas fechadas e do preço do botijão. Moradores de bairros das zonas leste e norte da capital paulista enfrentam filas para comprar gás de cozinha. Manuel precisou rodar muito para encontrar um botijão. Ele quer se prevenir e decidiu ter uma reserva em casa. Na verdade, eu tenho só um e vou aqui comprar completo, né? Já para ter um extra. Nos locais onde tem gás, as pessoas deixam de lado até a recomendação de ficar ao menos 1 metro longe umas das outras. É o caso dessa revenda em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. A Petrobras informou através de uma nota que o abastecimento do gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha, está normal em todo o país. É que muita gente procurou as revendedoras para comprar o produto por causa do medo do coronavírus. Como o gás dura em média 45 dias, a companhia não vê motivos para se fazer estoque. Tudo se normalizará em muitos poucos dias. A recomendação é: não corra, porque você pode causar mais problema correndo do que esperando com tranquilidade. Já o presidente da Associação dos Revendedores não concorda com a informação de que o abastecimento está normal. Minhas cargas estão chegando à metade do que eu recebia, né? Então, assim, a minha venda não aumentou, porque eu estou recebendo a metade. A demanda aumentou, né? Existe uma falta de produto, nós não sabemos dizer, porque eles não estão informando com tanta clareza isso. Uma demonstração de reconhecimento surpreendeu os trabalhadores que não podem parar durante a quarentena. Alguns moradores deixaram mensagens de agradecimento e incentivo aos coletores de lixo em São Paulo. Uma surpresa pra lá de inusitada. Foi muito legal, né? Fiquei muito feliz porque olhar e ver que a pessoa está reconhecendo o nosso serviço, que se a gente parar, como que pode estar ficando agora? Ia ser muito pior. Um gesto de agradecimento para nós coletor, que está todos os dias, né? De segunda a sábado aí, a rotina. Mensagens de apoio e agradecimento a coletores de lixo foram espalhadas por moradores em São Paulo. Eles merecem tudo de bom. Eles merecem muito, na minha parte, porque se não fosse eles, dependesse de nós, a rua estava toda suja. Os bilhetes impressionam, mas o que esses profissionais precisam é a organização da população na hora de separar os lixos. Atitudes como isolar materiais cortantes como vidros demonstram respeito. A melhor forma para coletar os vidros é assim, a garrafa PET, cortar ela no meio e colocar o vidro quebrado dentro e depois lacrar. De acordo com a prefeitura, 5.000 funcionários atuam na coleta de resíduos domiciliares. E em tempos de pandemia, também adotaram medidas preventivas para se proteger do coronavírus. Lavo sempre as mãos, passo álcool em gel. Sempre quando eu chego em casa, eu procuro também repetir
Aí eu tomo outro banho também, coloco a roupa para lavar. Em São Paulo, o governador João Dória e o prefeito Bruno Covas visitaram as obras do hospital de campanha no estádio do Pacaembu, que tem previsão de funcionar a partir de abril. João Dória e Bruno Covas chegaram juntos ao estádio na capital paulista para fazer uma vistoria na obra do hospital. O prefeito usou uma máscara durante a visita. Em coletiva, o governador anunciou o repasse de 50 milhões de reais à cidade para colaborar na construção dos hospitais de campanha no Pacaembu e no Sambódromo do Anhembi e mais 40 milhões de reais a outras cidades do estado. Ontem anunciamos um total de 90 milhões de repasses, dos quais 40 milhões, neste momento, estão sendo destinados também para 565 municípios do estado de São Paulo, com menos de 100 mil habitantes. Na capital, a prefeitura estima investir 35 milhões de reais na infraestrutura dos hospitais de campanha e 15 milhões de reais no custeio de manutenção para os próximos 4 meses. Nós estamos aqui, portanto, há 6 dias de obras. A previsão inicial é que faria pronta em 2 semanas e praticamente pela metade a gente consegue entregar para que os profissionais possam começar a utilizar já a partir da quarta-feira da semana que vem. A Secretaria Municipal da Saúde informou que os hospitais de campanha vão receber pacientes infectados encaminhados de hospitais públicos que não estejam em estado grave. O objetivo é estabilizar e recuperar a saúde deles. Aqui no Pacaembu serão 520 profissionais da saúde para atender em 200 leitos que estão sendo preparados. No Sambódromo do Anhembi serão 1.800 leitos com atendimento de 2.100 profissionais da saúde. Hoje, o estado de São Paulo tem 1.223 casos confirmados de Covid-19 e 68 mortes. Mas, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o nível de transmissão caiu desde o início da quarentena. É que o crescimento da curva de São Paulo tem uma incidência menor, ou uma taxa de crescimento menor do que a curva do Brasil. Dória, mais uma vez, defendeu o distanciamento social e afirmou que a quarentena até o dia 7 de abril está mantida no estado. O governador disse que ontem sofreu ameaças por telefone, fez um boletim de ocorrência e pediu a abertura de uma investigação. Hoje pela manhã, havia reforço policial em frente à casa dele. A Justiça Federal do Rio suspendeu agora há pouco trechos do decreto presidencial que permite atividades religiosas e o funcionamento de casas lotéricas durante a pandemia. A determinação atende a um pedido do Ministério Público Federal, que considera que o decreto coloca em risco a eficácia de medidas contra o contágio, como o isolamento social. A Fiocruz capacitou 27 laboratórios em todo o país para a realização do exame que detecta o coronavírus. Com isso, agora todos os estados já podem fazer os testes para a Covid-19. As amostras que chegam a este laboratório no Rio de Janeiro são coletadas nas casas dos pacientes e nos hospitais. Elas são retiradas do nariz e da garganta e analisadas em um aparelho vindo dos Estados Unidos, aprovado pelo Centro de Controle de Doenças americano. Ele é capaz de identificar o material genético do coronavírus, permitindo que os médicos detectem a infecção. Você usa o que é chamado de sondas, que são direcionadas a esses fragmentos genéticos do vírus. Se tiver o material do vírus ali, essa sonda ela vai acoplar no material genético e dali ele faz uma reação que ele consegue amplificar esse material genético e você consegue detectar com mais facilidade aquele vírus na amostra. Aqui dentro a gente tem que usar a máscara e o jaleco de proteção. A máquina que faz as análises é essa aqui. O laboratório tem capacidade de fazer entre 150 e 200 exames por dia e o resultado fica pronto em até 4 horas. Mas como existe uma fila de prioridades em que os casos mais graves são analisados antes, o resultado pode demorar de 24 a 48 horas para ser divulgado. Nos próximos dias, o laboratório vai receber outra máquina, dessa vez da Coreia do Sul, que vai agilizar a realização de exames. Um segundo aparelho americano também já foi encomendado. Depois que a contraprova feita pela Fiocruz confirma o resultado, o laboratório passa a ser credenciado e não são mais necessários novos exames para confirmação. O teste custa R$ 280, mas a Agência Nacional de Saúde já determinou que planos de saúde incluam a detecção do coronavírus entre os procedimentos obrigatórios. Para realizar o exame, o paciente deve apresentar a solicitação médica assinada e carimbada.
A presença de sintomas é importante para o resultado final. O teste é feito para pessoas que estejam com sintomas semelhantes aos sintomas causados pelo coronavírus, ou seja, aquele estado gripal, febre, mal-estar, isso tudo. Não tem um estudo que diga que se você fizer num paciente assintomático, o teste tem um valor clínico. Um resultado negativo nesses pacientes não tem muito valor clínico. Então a recomendação é que seja feito em pacientes que estejam com sintomas da doença. E é obrigatório que tenha uma solicitação do médico para fazer esse exame, para que evite que se faça um exame à toa sem uma indicação. Comerciantes e empresários de Maringá, no Paraná, realizaram um protesto na tarde de ontem no centro da cidade. Eles pediram à prefeitura o fim do decreto de quarentena que autoriza o funcionamento apenas de serviços essenciais. A ação durou 2 horas e foi organizada pela internet. O estado do Paraná tem 106 casos confirmados da Covid-19, 3 deles em Maringá. Com a pandemia do coronavírus, igrejas católicas cancelaram as celebrações de casamento e as cerimônias já marcadas serão reagendadas a partir de agosto. Não é mesmo época para festejar. O medo de contaminação pelo coronavírus atingiu em cheio as reservas do setor de festas, cerimônias e eventos. Cozinha fechada, brinquedos parados e decoração guardada. Nesse buffet infantil de Belo Horizonte, a previsão é ficar sem abrir as portas por tempo indeterminado. Nós já tínhamos agora, nos próximos 15 dias, uns 10 eventos marcados. Então, nós estamos tentando evitar os cancelamentos. Estamos reagendando, e é isso. Até nós, funcionários, estamos apreensivos para o trabalho, porque é uma situação que chegou, de repente, e pegou todo mundo de surpresa, A Luísa estava organizando para as próximas semanas 10 eventos e 8 casamentos. Tudo foi cancelado. Sem dúvida, isso trará impactos consideráveis para a economia como um todo, para o mercado de eventos principalmente, porque é um mercado que trabalha muito com a formatação de freelance. Definitivamente não é hora da gente pensar, de um lado, de uma forma financista. É hora de pensar no coletivo e entender que é a melhor forma para o bem-estar de todo mundo. O casamento da Stephanie estava marcado para maio. Festa para 150 convidados, igreja, fotógrafo, viagem de lua de mel. Até o convite já estava prontinho. O convite de casamento, que era a única coisa que a gente poderia perder, a gente ia fazer um lembretezinho e o casamento não foi cancelado. Foi um sonho que vai ser adiado um pouquinho, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Para minimizar os riscos de contaminação pelo coronavírus, empresas e prestadores de serviços essenciais estão usando a criatividade. No Rio de Janeiro, por exemplo, um cartório implementou o atendimento pelo sistema de drive-thru. O serviço mais procurado é o de união estável. Juntos há 7 meses, Marcos e Patrícia resolveram oficializar a relação. Em meio à pandemia de coronavírus, este cartório na zona oeste do Rio arrumou uma solução. Basta ligar o pisca-alerta e um funcionário faz o atendimento no carro. E para a gente evitar o mínimo contato por causa do coronavírus, vou pedir para vocês darem mais uma conferida e assinar, rubricar aqui, por favor, e assinar no verso. Todos os serviços estão disponibilizados no drive-thru. Procurações, escrituras, reconhecimento de firma, apostilamento de AIA, o que ela quiser fazer dentro do cartório, ela pode ser atendida dessa forma. E tem também a modalidade delivery, que se ela fizer um serviço, uma solicitação por telefone, o cartório disponibiliza um excremento para poder ir à sua residência fazer esse serviço. E ágil, né? Melhor que entrar lá dentro e ficar na fila, rapidinho. O serviço de drive-thru foi implementado para proteger funcionários e clientes, minimizando os riscos de transmissão do novo coronavírus. E a medida está dando certo. Só esta semana, 25 casais oficializaram a união. Antes da pandemia, o número não passava de 10. Para mim é importante agora ter um plano de saúde. Então, fazendo a união estável, vai agilizar mais essa questão de dar a entrada lá para eu ter direito ao plano de saúde dele também. Então, nosso intuito mais é esse mesmo. Papéis assinados, Marcos e Patrícia já fazem novos planos para quando as restrições sociais acabarem. A gente vai fazer nosso casamento, que é onde, não? Hollywood. Las Vegas. E são os planos para o futuro. Em Petrolina, no sertão de Pernambuco, a prefeitura começou a higienização de locais públicos da cidade. O trabalho é uma das medidas adotadas pelo município para tentar conter o avanço do coronavírus. A ação contou com doações de agricultores.
Vamos agora à previsão do tempo para todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A massa de ar seco perde força. Com isso, as chuvas vão se espalhar mais sobre o Brasil nesse final de semana, viu? Mesmo assim, o sol deve aparecer na maior parte do tempo. Só nessa área em destaque, que pega boa parte do interior do país, é que a chuva deve ser mais intensa e volumosa ainda. Isso acontece aqui no Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, maior parte do Pará, sul do Amazonas e no Mato Grosso. Agora, no Nordeste, as chuvas continuam castigando a costa leste da região, entre o litoral da Bahia até o litoral de Pernambuco. Em algumas áreas aqui do interior nordestino é que o tempo fica seco ainda. O sol brilha forte o dia todo, desde o litoral, a faixa leste aqui de Santa Catarina, pegando o leste paulista, todo o estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e o leste de Minas. A gente vai lá para Porto Alegre, na capital gaúcha, onde vai fazer muito sol e calor nesse final de semana, máxima de 33 graus. No domingo a chuva deve retornar aí, mas só no finalzinho da tarde. Capital paulista com sol e calor de 28 graus, mas no domingo as pancadas de chuva ocorrem a qualquer hora do dia. E sábado começa com friozinho, mínima de apenas 15 graus lá em Curitiba, depois esquenta, a máxima chega aos 26, sol o dia todo e calorão de 31 graus para os cariocas e de 29 lá em Vitória. Eu fico por aqui, aproveite seu final de semana, te vejo segunda-feira. Até lá, tchau, tchau. E agora uma última notícia, o governo ampliou aquela portaria que proíbe a entrada no Brasil por via aérea de estrangeiros de várias nacionalidades, agora incluindo os Estados Unidos, que antes não estavam nas restrições. A medida é mais uma tentativa de conter o avanço do coronavírus. A Rede TV e o Facebook Watch se uniram para trazer conteúdo exclusivo para você. É o programa Histórias do Dia, exibido de segunda a sexta no Facebook da Rede TV. Lá você encontra vídeos dos mais variados temas, como saúde, cultura, comportamento e curiosidades. Confira. E o Rede TV fica por aqui. Boa noite, bom fim de semana. Uma boa noite, obrigado pela companhia. Tchau, tchau.